Além de Jussara Soares, temos também Caio Junqueira falando direto de Brasília. Caio, boa noite. O Congresso não está maduro ainda para discutir as redes sociais, uma regulação das redes sociais. Quando o presidente Hugo Mota responde que não responde quando teremos um novo projeto, sinaliza que não há prioridade. Será isso, Caio? Bom, vamos lá, Márcio. Boa noite, Jussara. Boa noite você. Boa noite a todos. Márcio, é justamente nessa linha do que ele falou. E é interessante que dá para a gente entender que o passivo dessa relação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal não se refere apenas às emendas, se refere também à pauta. O caso da regulamentação das redes sociais é uma pauta que o Congresso Nacional tentou já apreciar e sequer levou à votação, porque, de fato, não havia ali um acordo político para levar adiante essa votação. Em outra frente, há uma série de outras agendas também que o Supremo Tribunal Federal avança, acaba decidindo ali, tomando decisões sobre agendas que o Congresso Nacional entende que são delas. Vou citar aqui a questão do marco temporal, vou citar a questão aqui da flexibilização de drogas, vou citar aqui a questão do aborto. Ou seja, em nível macro, o que o Hugo Mota está sinalizando? Que há temas que cabe ao Legislativo, porque cabe ao Legislativo legislar. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, legislar, tampouco executar políticas públicas, assim como não cabe ao Poder Executivo legislar e muito menos fazer julgamentos. Claro que dentro desse ordenamento tudo, cada um dos três poderes tem ali as suas exceções, há situações que o Executivo, por exemplo, legisla sim, há situações em que o Judiciário sim, de alguma maneira, consegue imprimir a partir de decisões sobre a constitucionalidade de algum artigo, imprimir alguma decisão que acaba tendo impacto na vida de todos os brasileiros. A grande questão, pelo que eu sinto e senti aqui em Brasília desde a semana passada, e principalmente nesse movimento que deu a vitória quase unânime, né, uma vitória muito forte do Hugo Mota, é uma indisposição do Congresso em ver o Supremo Tribunal Federal, em compreender o Supremo Tribunal Federal, querer avançar sobre todos os temas da sociedade, sendo que cabe ao Legislativo a legislar, a competência de legislar. Essa questão, tem uma questão mais macro ali. Você me pergunta, poxa, tá maduro? Já tentaram. E não houve acordo político. Isso pode amadurecer novamente? Pode amadurecer nesse semestre, no próximo semestre, no ano que vem, mas já houve essa tentativa. Agora é muito cômodo, isso eu tenho ouvido bastante aqui, para o Supremo Tribunal Federal, na ausência de um acordo político para a aprovação de uma determinada matéria ou havendo um acordo político para aprovar uma determinada matéria com um certo enfoque, que o Supremo Tribunal Federal derrube esse acordo político ou promova um acordo político para decidir algo que caberia originalmente ao Congresso Nacional. Mas se é um tema em pauta no mundo inteiro, Caio, por que não teria pauta aqui no Brasil também? No que somos diferentes nessas discussões, nessas questões? Eu acho que aí fica uma diferença grande em relação ao resto do mundo que tenta, pelo menos, dialogar, conversar sobre isso. Márcio, na minha percepção, a gente já tem uma legislação que é o Marco Civil da internet, que é de 2014, e é justamente o artigo 19 do Marco Civil que está sendo questionado, né, a sua constitucionalidade, que na prática é o quê? Qual a responsabilidade das Big Techs sobre conteúdos postados nas redes sociais? Essa é a lei, é uma lei antiga, né? A gente acompanha até na nossa profissão a evolução da tecnologia, e aí ela precisa ser sim atualizada. Houve um debate, houve uma tentativa, e houve opiniões divergentes. E essas opiniões divergentes se sobrepuseram à opinião do Palácio do Planalto e do governo Lula e à opinião do Supremo Tribunal Federal. Eles perderam ali nessa negociação política. Então a gente não pode dizer, quer dizer, eu pelo menos entendo, que não seria correto dizer que eles não querem tratar desse assunto. Eles já trataram e não houve um acordo. E a maioria escolheu manter a legislação atual tal como ela está. Né? Acho que esse é um pouco o caminho e eu concordo ali com o Hugo Mota também quando ele coloca que não decidir é decidir. Isso vale para a vida da gente, vale para a vida corporativa e vale, claro, também para muitas negociações políticas que a gente acompanha.